E, neste momento, o presidente da Agas, o Lindonor Peruso Júnior, que bate um papo comigo neste momento. Peruso Júnior, muito bom dia. Obrigado por atender a Rádio Acústica FM. Tudo bem, amigo? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. Para mim, sempre um prazer poder estar com vocês aqui. Há muitos e muitos anos a gente acompanha a Agas. Graças a Deus, a Agas sempre teve também um carinho com a acústica. E há muitos anos, Peruso, a gente vê uma grande entusiasmo dos supermercados em função de uma alteração em todo o segmento de farmácia que houve aos últimos anos, os supermercados reivindicarem também a possibilidade de terem dentro das suas lojas estabelecimentos vendendo medicamento. Por várias vezes, esses processos deu na trave, não deu certo. Mas agora parece que o Congresso Nacional, inclusive com a sinalização de apoio do ministro Alexandre Padilha, eh, entendeu de que haveria possibilidade das farmácias não, dos supermercados, obviamente atendendo a adequação de espaço, de movimento, tudo, poderia ter estabelecimento de farmácia dentro das suas lojas. Eu queria que tu contasse para nós esse empenho que a Agas e todas as associações de supermercados do Brasil fizeram e como isso vai repercutir daqui para frente, Lidolfo. Bom dia, Fábio. Então, assim, com relação às farmácias, nós, supermercadistas gaúchos, entendemos o seguinte: quando a lei das farmácias ela previa que os supermercados poderiam vender os medicamentos isentos de prescrição, os supermercados eram favoráveis. Eu não via problema nenhum com relação a isso. Sim, Porém, a farmácia completa não muda muita coisa com relação ao que a gente já tem hoje, né? Por exemplo, nós temos loja que tem uma farmácia do lado que poderia ser do Peruso, né? Poderia sim. ser da minha empresa, mas então não entendemos como uma grande vitória para o setor. Uma vitória seria se pudéssemos vender os MIPs. Por quê? Porque a farmácia integral dentro do supermercado vai ter que ter farmacêutico, nós vamos ter que ter uma estrutura de farmácia completa dentro do supermercado, uma coisa que para nós hoje ela não é factível para o nosso negócio, né? O nosso negócio seria vender os MIPs, sim, melhorar o Neosaldina, medicamentos comuns aí que as farmácias vendem, na verdade, nos seus pontos de venda sem a necessidade de farmacêutico, né? Porque Sim. nós, como É, consumidores, pegamos e pagamos. deixa eu entender um pouquinho. Assim, eu não sou do ramo, me permite se eu falhar nisso. Mas tem muitos Perfeito. medicamentos da farmácia que estão antes do balcão, Exato. que é o desodorante, que é o shampoo, e existe outros tipos de medicamentos que são acessíveis a eu pegar, escolher aquilo e levar no balcão, dizer eu quero levar isso. Muitos medicamentos das farmácias estão atrás do balcão. Ou seja, quem manipula, pega, olha a receita, são pessoas com instrução específica para atender na farmácia e ou farmacêuticos, é isso? Isso. Ah, ah, as farmácias, ao longo dos anos, também tiveram um incremento de produtos dentro dos seus estabelecimentos que venham quase que competir com o supermercado. Uma loja de farmácia hoje tem praticamente de tudo que o supermercado tem, mas o supermercado reivindicava e reivindica ter chance de vender alguns tipos de medicamentos dentro do supermercado, mas a contrapartida é que deverá ter essa estrutura de farmacêutico, balcões, separação, isso tudo? Fábio, se me permite. Então, a diferença entre uma farmácia ter os produtos do supermercado hoje é a farmácia comprar gôndolas de ferro e colocar na sua farmácia e começa a vender. Tem farmácias hoje vendendo ração para animais, tem farmácia hoje vendendo produto de bazar, ventilador, tem farmácia hoje vendendo alimentos normais, salgadinho, carne, hortifruti, padaria, floricultura. Então, farmácia virou um supermercado. Então, o que nós defendemos, nós como Agas, aqui do Rio Grande do Sul, nós defendemos que farmácia seja um local para a compra de produtos para a saúde, seja higiene, seja proteína, seja coisas saudáveis, né? E mais os medicamentos, obviamente, que já é oriundo da farmácia, né? E supermercado volte a ser supermercado. Então, essa é a defesa do setor. Nós entendemos que a farmácia completa é um avanço muito pequeno, são poucas as redes que irão botar uma farmácia dentro da loja, do supermercado. Então, não entendemos como uma grande vitória Sim. e vamos sim
trabalhar para que nós possamos cada vez mais podermos distinguir o que é farmácia, que é um local para a saúde das pessoas, que não faz o menor sentido vender refrigerante ou vender salgadinho dentro de uma farmácia, né? E o supermercado poder vender os seus produtos que tradicionalmente vendeu. Tu acredita então que poucas empresas supermercadistas incluirão dentro da sua loja, em função de estrutura física e também de rentabilidade, uma estrutura de farmácia? Aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos uma consulta, falamos com os principais players do mercado, nenhum se manifestou favorável a colocar na sua parte de área de vendas uma farmácia completa, tendo farmacêutico, que deveria ter pelo menos 3 a 4 farmacêuticos, já que nós trabalhamos em boa parte do estado aos domingos e feriados e tal, então inviabiliza o nosso negócio, porque nós não temos a intenção de ter o mix completo de farmácia e nunca tivemos. Né? Nós queríamos que voltasse ao que era antigamente, né? 30 anos atrás, os supermercados vendiam os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Então, era essa a reivindicação proposta pelo deputado federal Bibo Nunes, o qual houve essa modificação pelo senador Efraim, lá no Congresso, e aí acabou acontecendo essa questão da farmácia completa, como sendo algo que o supermercado estaria ganhando. Eu não enxergo isso como uma grande diferenciação perante o que a gente já possui hoje, e por isso que a nossa manifestação sobre esse assunto era neutra. Nós não nos posicionamos nem favoráveis nem Sim. contrários, nós entendemos que, sim, para algumas redes pode ser interessante, mas aqui no Rio Grande do Sul nós não ouvimos de ninguém a intenção de colocar uma farmácia completa dentro do É. seu ponto de venda. Não, eu conheço algumas redes que têm dentro do seu pátio uma farmácia, que deve ser um outro CNPJ ou um parceiro que agrega ali, né? Isso. É porque assim, né? O horário do supermercado muitas vezes é diferente do horário de farmácia. A estrutura, como tu disseste, tem um farmacêutico permanente dentro do horário. Também é uma coisa um pouco mais complicada de tu ajustares, né? É, É, hoje, Fábio, assim, complementando isso, desculpa, tá? claro, sim. Mas assim, hoje há uma concorrência desleal perante as farmácias, entre o supermercado e farmácias hoje. Farmácias, como são vistas como essenciais, elas conseguem trabalhar 24 horas e o supermercado não. E nós, no interior, nós temos limitações de horários para Sim. fechamento, nós temos a questão dos domingos, dos feriados. Nós, para operar uma loja completa, nós precisamos de um quadro muito maior. Sim, E, sim. e a farmácia, E é outro sindicato, provavelmente, né? exatamente. Então, a farmácia hoje, vendendo carne, carvão e refrigerante e cerveja, complica, né? Fica diferente. Ou seja, em qualquer momento, a pessoa vai na farmácia, pega carvão para fazer seu assado em casa. Então, tá confusa a questão hoje, né? Porque tem um negócio, né, que tu falaste bem aí sobre a questão do automedicamento, automedicação. Muita gente, inclusive, tô lendo uma matéria aqui, sobre automedicação. Porque isso aí vai ser automedicação, vai ter problema. Mas o que acontece é o seguinte: hoje, num estabelecimento farmacêutico, mesmo tendo farmacêutico, tendo gente para atender, eu consigo pegar um medicamento assim, eu quero levar isso, sem ninguém me questionar. Quer dizer, eu consigo, vamos fazer, me automedicar em alguns tipos de produtos, né? Um paracetamol sem o farmacêutico interagir comigo, né? Sim, hoje, Então, esses são os MIPs, né? Os medicamentos isentos de prescrição, que eles ficam no ponto de venda normal, é autosserviço, não é um serviço assistido, não é a farmácia de balcão de antigamente. Esses produtos hoje são vendidos, o consumidor vai, pega no balcão e passa no caixa, sem problema nenhum. Então, eram esses os produtos que nós entendíamos que eram vantajosos para os supermercados poderem vender, que hoje nas farmácias não possuem assistência nenhuma, né? pelo menos dá uma chance do supermercado concorrer com essas farmácias que têm hoje produtos de, como tu disseste, de alimento até carvão, né? Uma coisa. E aí, o Peruso, o que que daqui para frente a Agas vai trabalhar?
A AGA segue trabalhando na questão de que a farmácia é um ponto de saúde e o supermercado, vamos dizer assim, fica responsável por vender os demais produtos. Já fizemos reuniões com alguns deputados, estamos muito alinhados com relação e vamos trabalhar forte nessa situação, porque entendemos que não é correto o que está acontecendo hoje no mercado e vamos trabalhar muito para regular isso daí, para que a gente possa ter uma concorrência leal e não desleal. É. Eu estou lendo da matéria aqui que eu estava dizendo, falando sobre comércio eletrônico de medicamentos. Hoje também isso está à disposição Também. das pessoas, né? Uhum. Também, também. Hoje, por exemplo, as pessoas compram pelo aplicativo o medicamento e entregam em casa, né? Então, não faz o menor sentido o supermercado não poder ter. O Mercado Livre agora abriu uma farmácia em São Paulo para poder vender medicamento pelo Mercado Livre. E está vendendo medicamento pelo Mercado Livre. Normalmente, como tem os aplicativos das farmácias tradicionais. Então, são situações aí por exemplo, eu não posso ter uma farmácia, né? Não posso ter os MIPs, vamos dizer assim, dentro Sim. do nosso MIPs, mas botar dentro do nosso CNPJ uma farmácia, vamos poder vender os MIPs eletronicamente, né? Ou seja, de uma forma que entra no meu aplicativo, compra lá o Tilenol lá e recebe em casa, né? Pois é um negócio interessante. O Peruso, então o trabalho de vocês agora é de tentar continuar nessa briga, mesmo com essa aprovação, que ainda está precisando da sanção do presidente, ela não vai ter, então, na tua opinião, ela não vai ter repercussão positiva nas redes do Rio Grande do Sul. E fora do Rio Grande do Sul, alguém se manifesta favorável a isso? Existe uma grande rede, a rede Açaí, né, que ela tem intenção de botar 25 farmácias já em um ano dentro dos seus atacarejos e tal. E aí é um caso isolado e único que eu enxergo hoje que se manifestou favorável a ter essa farmácia completa. Pois é. Não ouvi mais nenhuma, nós estamos plenamente alinhados à Associação Catarinense de Supermercados, que pensa exatamente o que pensamos, né, e vamos seguir trabalhando nesse sentido, ou seja, entendendo e ouvindo o supermercadista gaúcho e entendendo que essa não é uma pauta, vamos dizer assim, que vai nos trazer alguma Sim. vantagem aí no curto prazo. Aproveitando a tua presença aqui, eu queria trocar um pouquinho o assunto. E como é que está essa questão, vigilância sanitária, a questão das exigências dentro dos supermercados, fatiamento de queijos, materiais que foram, legislações que foram trocadas, principalmente para pequenos ambientes de mercadinhos, mercados de bairro. Essa exigência, o grau de exigência de algumas coisas de vigilância sanitária tem afetado, negativamente ou criando problema para supermercados pequenos, hein? Ao longo dos anos, foram criando algumas regras e alguns produtos tiveram que sair do ponto de venda, por exemplo, o frango resfriado é um problema, mas nós estivemos debatendo na semana passada, em uma reunião com a vigilância. Sim, Eles foram sensíveis a nos escutarem, foram sensíveis a entender demandas, nós vamos estar preparando o material e levando para eles, estamos com essa demanda em casa agora, da gente trabalhar os itens que nós poderíamos vender de uma outra forma, que a gente entende que a regra está pesada demais, pois em é. alguns casos. Uma Mas, na maioria dos casos, a questão da vigilância nós respeitamos muito, achamos fundamental a presença deles sim, e a manifestação deles, porém, nós queremos cada vez mais um regramento dentro da regra, estivemos falando sobre isso, para que os municípios trabalhem de forma conjunta e igualitárias, né? Hoje o município tem o poder de modificar e restringir mais a sua legislação, daí sempre prejudica mais um município do que o outro dentro é, de um estado do tamanho do nosso, e as redes, imagina, cada cidade, cada município tem uma legislação diferente e tem que se adaptar àquilo, fica é. difícil de Tentar unificar essa interpretação, né, eu acho que é importante estar dizendo. Sobre venda de produtos fracionados dentro do supermercado, eu falo de produtos voltando ao tempo aí de 40, 50 anos atrás, de novo, que é a questão de fracionar produtos para o cliente comprar, em vez de comprar um saco de meio quilo de arroz, comprar 200 gramas. Queria fracionar isso. Isso em pequenos estabelecimentos ou feiras, inclusive, por exemplo, mercado público em Porto Alegre, eu consigo comprar feijão fracionado.
Por que no supermercado tem essa limitação? Isso é por questão de estrutura, de custo? Como é que funciona isso? Não, na verdade, não há permissão de venda fracionada. É um questionamento interessante que está falando no mercado público, inclusive pela questão do bacalhau, né? Nós tivemos, Mesma coisa. pessoalmente, na nossa empresa, nós tivemos bacalhau apreendido porque estava vendido normal, como se vende bacalhau, ou seja, fora da refrigeração, Sim. e aí condenaram o nosso bacalhau, né, um volume expressivo de uma determinada cidade, de um determinado município, e nós ficamos sem o produto. O mercado público de Porto Alegre vende normalmente ele ali, né? A gente vê como que é vendido ali o formato. E hoje, quer ou não, nós temos esse sentimento que há uma tolerância maior para o mercado público do que para os supermercados, e isso nós manifestamos, inclusive, lá na nossa reunião lá com a É. vigilância, a respeito disso. Nos mercados públicos, não sou nós de Porto Alegre, mas tu compra linguiça, tudo fracionado, né? Exato. E sem esse aparato de olhar sobre os materiais que estão dentro. Claro, coisa sem validade, vencido, isso tudo ninguém poderia trabalhar, né? Mas essa Certo. questão, eu falo de pequenos produtores. Aqui, por exemplo, em Camaquã, nós temos gente produzindo feijão, mas nós não temos uma cooperativa ou alguém que embale o feijão. Então, o feijão produzido pelos nossos pequenos produtores da entre safra tem dificuldade de ser colocado no mercado, que poderia ser colocado de forma até fracionada. Isso que eu estou vendo um outro jeito de tentar chegar nessa pergunta para que possa daqui a pouco reanimar pequenos negócios em municípios que têm produção de produtos diferentes, né? Sim, hoje isso não é permitido, né? Nós teríamos que verificar a legislação, de que forma nós conseguiríamos isso, que existe hoje uma série de outras demandas, como a rastreabilidade que deveria ter, tem uma série de condições aí que não estaríamos adaptados e deveríamos nos adaptar sim a isso. Eu acho que É. o a granel ele sempre dá um giro maior e as pessoas compram a quantidade que precisam. É, exatamente isso. Amigo, vamos fazer o seguinte, estamos à disposição sempre aí da Agas, de ti, dos teus amigos e parceiros. Hoje eu convidei alguns colegas teus do supermercado para essa entrevista, estão nos ouvindo e nos vendo. Legal. Fico muito feliz, assim, torço para que a Agas sempre representa bem a todos os nossos empresários, tanto pequenininho, médio, até os grandes. Eu acho que é importante ter essa união, essa relação boa que vocês têm, sempre motivando e, de preferência, também motivando os pequenos negócios também, né, a permanecerem e estarem junto com a comunidade. Muito obrigado, Peruso. Tá certo, Fábio. Sempre conte conosco aí. Estamos aí com várias demandas, inclusive a escala 5x2, que é uma preocupação, inclusive para os Ah, pequenos, né? Muito forte esse assunto. E estamos debatendo aí em âmbito nacional aí para a gente conseguir tirar o supermercado dessa discussão. eu ainda não falei aqui porque eu tô tateando esse assunto, viu? Realmente eu não sei como é que vai dar isso, porque até agora ninguém falou de como vai ser o pagamento dos funcionários caso haja pagamento dos funcionários e ou os encargos, né, Perusso? Em caso de mudança dessa legislação. Só falo na hora de trabalho e hora de descanso, mas e quem contrata, como é que funciona, né? Ninguém falou nada sobre isso, né? Na verdade, vai ficar como é hoje, só que vai virar 5x2, entendeu? E aí dificultando muito o trabalho, a questão do trabalhador, né? Imagina um supermercado hoje, que tem 20 funcionários e tem uma escala 5x2 e tem um açougueiro no quadro dele. Ele vai ter que ter dois açougueiros, vai ter que aumentar 100% o quadro dele, entendeu? Então, é muito difícil essa situação, não estava em debate, é um ano eleitoral, é um ano perigoso para se fazer esse debate, É, e nós vamos ter que cuidar muito aí na forma como nós estamos comunicando isso, porque vai aumentar o preço lá para o consumidor, porque esse custo a mais de 20% que o supermercadista vai ter, ele vai ter que repassar. é, não é fácil. Muito obrigado, amigo. Bom trabalho na Agas, tá? Valeu, um abraço, até mais. 8